Olá, companheiras de todo o nosso Brasil, companheiros que também estão junto conosco nessa live. Hoje é o nosso grande dia, dia de relançamento da campanha pela divisão justa do trabalho doméstico, que traz como lema: ficar em casa é uma questão de saúde, dividir tarefas e viver sem violência também. Então, com esse lema, né, essa campanha que está sendo relançada pela divisão justa do trabalho doméstico, vem aqui dialogar com você, companheira, companheiro, né, que está nos assistindo e que pode incidir, sem dúvida alguma, nessa sociedade com essa questão tão fundamental que é, de fato, né, estarmos olhando para a sociedade como corresponsáveis de todo o processo de sua construção. E o lar, né, e os trabalhos dos nossos lares também é um tema importantíssimo que precisamos estar debatendo, de estarmos discutindo na nossa sociedade. E nesse contexto de pandemia, onde as companheiras, né, têm que a necessidade, né, são obrigadas, na verdade, porque de fato o lema é ficar em casa. Não temos vacina, não temos medicação, não temos estrutura no nosso país necessária que comporte essa pandemia, então não nos resta saída, né? Temos que ficar em casa de fato. Então, essa campanha, surge essa necessidade desse relançamento nessa conjuntura de pandemia. E para fazer esse debate junto conosco, né, estamos contando com duas companheiras, né, importantíssima do movimento feminista, né, desse movimento da agroecologia, né, que se soma junto conosco a partir de suas organizações nessa discussão, né, e vamos estar com elas, né, com a companheira Graciete Santos, né, a companheira Graciete, ela é da Casa da Mulher do Nordeste, compõe também a rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste e está, né, compondo a direção da articulação do semiárido aqui no estado de Pernambuco. E também vamos contar, né, com essa outra companheira ilustre nossa, é a companheira Beth Cardoso. Beth, né, que é do Centro de Tecnologia Alternativa da Zona da Mata do estado de Minas Gerais, e ela também, né, compõe o grupo de trabalho de mulheres da nossa Articulação Nacional de Agroecologia. Então, temos aqui, né, duas companheiras, uma dupla, que mais se faz um time para poder, junto conosco, nessa tarde de hoje, estarmos aqui lançando essa campanha tão importante, essa campanha fundamental para a vida, principalmente de nós, mulheres do campo e da cidade. Sejam bem-vindas, companheira Graciete e companheira Beth. Então, companheiras, Obrigada. estamos aqui nessa luta, nos somando cada vez mais para fortalecê-la, né? E isso é fundamental nesse contexto também de pandemia. Então, companheiras, vamos agora, convidamos, né, a cada um que está aí em casa, Beth e Graciete, vão acompanhar aí no ritmo, pode bater na mesa, né, o que tem aí próximo, porque agora a gente vai fazer uma mística, né, e a gente convida você que está em casa para também se somar nessa mística e nos acompanhar, né, e trazer nesse momento também a importância da conexão, da reconexão dessas energias. E vamos trazer aqui um canto, né? O canto, né, invocando inclusive o poder da natureza. E é mais ou menos assim: ô lua nova, cadê a lua cheia? Ô lua nova, cadê a lua cheia? A mulherada vem chegando para deixar rastros na areia. A mulherada vem chegando para deixar rastros na areia. Ô lua nova, cadê a lua cheia? Ô lua nova, cadê a lua cheia?
A mulherada vem chegando pra deixar rastros na areia. A mulherada vem chegando pra deixar rastros na areia. E é isso, mulherada. Vamos deixar todo o nosso rastro de solidariedade nesse período de pandemia, mas também de muita luta, porque ficar em casa é preciso, mas a luta não para. E estamos aqui utilizando, né, dessa ferramenta, né, muitas lives aí estão sendo feitas, e não poderíamos deixar de a nossa campanha tão importante perder esse espaço fundamental. Agradecemos desde já a cada um que está nos acompanhando. Pedimos que possam colocar aí nos comentários, se apresentar, dizer de qual organização, né, faz parte, ou se não faz, se apresentar enquanto essa mulher, essa pessoa que se soma nessa luta. Então, agradecemos mais uma vez a sua participação e interação. Então, já apresentadas, né, vamos aqui, né, estar com essas duas companheiras que vão trazer para a gente elementos fundamentais para podermos conhecer melhor essa campanha, como funciona, qual o propósito e como a gente pode interagir e participar nesse processo. E agora eu vou começar, né, falando dela, Graciete Santos. Da cidade ao sertão é algo que se ouve falar. Dizer que Graciete é da Casa da Mulher do Nordeste. É uma pessoa que tem palavra de poder. Poder de transformar vidas de mulheres do subúrbio, do sertão e da cidade, afirmando que a agroecologia é a base no feminismo para a construção de um mundo ideal, de um mundo igual de verdade. Então, Graciete, seja bem-vinda e já lhe provoco aqui nesse momento para poder trazer para a gente qual é a importância dessa campanha, né, nesse contexto de pandemia, né, com todo, né, essa mudança radical nas nossas vidas, né, não só das mulheres militantes, mas também das nossas mulheres de base, do campo da cidade. Então, que você possa inicialmente trazer para a gente, né, esse contexto aí de um significado dessa campanha, né, durante essa pandemia. Só lembrando que tanto você quanto a Beth, né, terão 5 minutinhos no máximo para poder trazer esse contexto inicial. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, mulheres, em especial aqui saudar as nossas companheiras, a Adriana, a Beth, companheira do GT Mulheres da Ana, saudar todas as companheiras que estão aqui com a gente nessa live tão esperada por todas nós, dizer que estou aqui enquanto Casa da Mulher do Nordeste, mas estou aqui, sobretudo, representando a Rede Feminismo Agroecologia do Nordeste, que é uma rede que articula várias organizações feministas, organizações de mulheres do campo, movimentos de mulheres do campo, organizações do campo da agroecologia, professoras, estudantes, militantes. Essa rede ela surge num contexto de um projeto, em 2014, ainda um projeto de até feminismo e agroecologia. Esse projeto ele tinha uma parceria com a Universidade Federal, coordenada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, nas pessoas das professoras Letícia Jalil e a Socorro Lima, e a parceria com a extinta Diretoria de Política para as Mulheres Rurais e Quilombolas, inseridas dentro do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu acho que é bem importante a gente situar essas duas espaços importantes de construção de diálogo com os movimentos de mulheres rurais e construção de políticas públicas nos governos de Lula e Dilma. Essa rede é formada, né, constituída nesse projeto. O projeto ele teve várias ações de formação, pesquisa, né, publicações, e uma das ações que a gente construiu juntas foi a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. Essa campanha ela foi construída, assim como esse processo, como nós chamávamos, né, por ser uma construção coletiva, com esse conjunto de mulheres em suas diversidades, mulheres rurais, mulheres do campo, indígenas, e essa campanha ela tinha um sentido, né, de responder a uma questão que foi construída ali. Esse projeto ele tinha um sentido muito grande, que ele dialogava com as técnicas, mulheres que faziam assistência técnica
na época das chamadas, né, de agroecologia, e a pergunta era: qual o principal impedimento, né, que as mulheres enfrentam para ter sua vida, para fortalecer a sua organização produtiva, para participar da vida política, para participar das suas associações, para ampliar a sua comercialização, e foi muito forte, né, trazido pela realidade das mulheres agricultoras, das técnicas, né, que era exatamente a sobrecarga do trabalho doméstico dessas mulheres, né, a impossibilidade, a dificuldade e os conflitos que elas enfrentavam dos companheiros em dividir esse trabalho, e que isso, em muito, impedia para que as mulheres pudessem fortalecer a sua autonomia econômica, participar da vida política, fazer os intercâmbios, né? Então, toda uma sobrecarga das mulheres de cuidar da casa, cuidar das pessoas, cuidar das crianças, preparar a alimentação antes de ir para as atividades. Então, essa questão foi central, né, nesse processo de construção na rede. E daí a gente viu que a centralidade estava exatamente de problematizar e analisar a divisão sexual do trabalho, que divide, né, que separa trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, denominando que o trabalho produtivo ele é dos homens, né, e o reprodutivo das mulheres, e ela também tem uma lógica que é de hierárquica, ou seja, ela dá um valor maior às atividades que são feitas pelos homens e um valor de mais desvalorização do trabalho feito pelas mulheres. Então, essa era a questão central para nós, né, naquele contexto. E assim a gente queria também não só problematizar essa divisão sexual do trabalho, né, desconstruir, desnaturalizar que trabalho de mulher não é só na cozinha, né, e que esse trabalho ele tem um valor social, o trabalho do cuidado e o trabalho doméstico ele é fundamental para a existência humana, ele é fundamental para a reprodução social, e que era preciso desnaturalizar essa questão, mas era preciso também, né, fazer essa denúncia, né, de toda uma jornada pesada, de quanto isso também traziam questões, inclusive, de violência das mulheres, trazer essa dimensão, o quanto as mulheres também se estressavam, o quanto as mulheres adoeciam, o quanto as mulheres eram também desmoralizadas, né, nesse processo do trabalho e nos seus conflitos com os seus companheiros na família. Então, essa foi a questão central para nós, e a campanha ela tem esse sentido, não é, de problematizar, de questionar, mas também de visibilizar esse trabalho como na sua centralidade, o trabalho doméstico e o trabalho dos cuidados. Nesse momento, ela é central, porque a gente hoje vive, né, na pandemia, no isolamento social, onde esses trabalhos eles aumentam, né? Há uma jornada extensa desse trabalho, porque as pessoas estão convivendo no espaço, e aí é muito importante trazer que são contextos diferentes aqui. Quando a gente fala nisso, a gente está falando de diferentes contextos e realidades, né? Então, a campanha vem num momento crucial, e aí quando a gente entende que ela era necessária ela ser reeditada, né, e trazer também a questão da violência, entendendo que a divisão injusta do trabalho também é uma dimensão da violência. Então, para nós, da rede, ela é fundamental. E eu queria dizer só mais uma coisinha, que a Beth vai também poder complementar, que eu acho que hoje, né, a nossa lançamento foi adiado, mas eu acho que hoje tem uma importância grande. A gente tem aí o resultado da pesquisa da PNAD, e ela afirma exatamente, né, aquilo que nós já vemos trazendo, né? Ou seja, o trabalho, nesse momento, ele tende realmente a aumentar nesse momento de pandemia. A relevância do trabalho doméstico, ou seja, essas jornadas extensas são de responsabilidade das mulheres. Há ainda uma divisão sexual desse trabalho, né? Ou seja, os homens ainda permanecem fazendo trabalhos de menos peso ou menos importância, ou que são pontuais, como consertos de eletrodomésticos, o carro, mas as mulheres permanecem, né, na produção da cozinha, no cuidado com as pessoas e as crianças, na roupa. Então, ou seja, ela realmente reproduz isso para as meninas. Há um número maior de meninas nas famílias que são responsáveis. Então, acho que essa pesquisa ela é fundamental para ela dar consistência a essa nossa pesquisa e dizer que ela foi importante, ela é atual e ela vai permanecer,
porque essa crise, ela não veio agora, né? A pandemia apenas acirra. Então, essa campanha, ela continua no pós-pandemia. Ok, exatamente, Graciete, mesmo isso, né? E como você dizia, não foi dia 28 há 8 dias atrás, porque tinha que ser hoje, porque tinha que ser no dia em que comprova que o que já denunciávamos, de fato, é algo que vem acontecendo na nossa sociedade. E agora vamos ouvi-la, Bete Cardoso, uma mulher margarida que tem voz ativa no Jardim Agroecológico, articulada nacionalmente com mulheres do campo e da cidade. Defende sem dó a mulherada camponesa de verdade. Seja bem-vinda, companheira Bete. Boa tarde. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo bem? Ok, então, beleza. Então, assim, eu estou na internet da roça, né, gente? Então, vocês vão entender aí que às vezes é difícil. Então, acho que dialogando com o que a Graciete coloca, né? Porque eu acho que essa questão da divisão sexual do trabalho, ela é determinante para a vida das mulheres, né? A gente sabe que esse trabalho, né, do trabalho doméstico, o trabalho que não, né, não gera dinheiro, né? Ele não tem o mesmo valor na sociedade, né? Então, assim, é o trabalho também que ninguém quer fazer, né? E isso, a gente foi olhar para os dados, né? Que hoje saiu até o resultado da pesquisa da PNAD, né? Da mostra por domicílios e tal, e falando sobre o trabalho doméstico, né? E assim, o que a gente percebe, né? A jornada, né? Acho que remando isso, tudo que Graciete já disse. A jornada de trabalho doméstico das mulheres, ela é de 10 horas e 24 minutos a mais que a jornada dos homens. Isso é quase o dobro, né? É quase o dobro da jornada. E essa situação não mudou em tempos de Ô, Bete, só pandemia, um em tempos de instante, isolamento. Bete. Bete. É porque não está transmitindo. É. Agora, tá dizendo aqui que minha net caiu, mas não, que eu tô te ouvindo, tô te falando contigo, só que não tá transmitindo. Não está transmitindo? E agora? Ô, Beth, Quem é que sabe? pode continuar, você Ah, tá no ar. Parece que sou eu que não estou. Você pode eu tô... continuar. Isso. entendi. Tá, gente, desculpa aí. Bom, mas então, assim, a gente percebe que nesses tempos de pandemia, essa diferença ela não cai, ao contrário, ela tende a aumentar. Então, a gente tem homens e mulheres e crianças dentro de casa, né? E essa jornada de trabalho das mulheres, ela não vai ser aliviada porque tem outras pessoas também dentro de casa, né? Então, isso é o que mais comumente tem acontecido, ou seja, as mulheres continuam assumindo e assumindo outras tarefas, né? Que agora também é a orientação escolar dos filhos, né? Aquele tempo que a mulher podia deixar as crianças na escola ou na creche e que ela podia se dedicar somente a outras tarefas, não existe mais, então agora ela está trabalhando, quem está trabalhando em casa está trabalhando, mas tem que estar de olho na filha, no filho, o que eles estão vendo na internet, se eles estão estudando, se eles estão tendo entretenimento, se eles não estão ficando estressados também, porque é uma situação bastante estressante a que a gente está vivendo. Então, assim, os depoimentos de mulheres é que o trabalho duplicou, triplicou, né, nesses tempos de pandemia, né? E aí, assim, a gente vai olhar para outro dado aqui: 92% das mulheres realizam trabalho doméstico e 78,5% dos homens realizam o trabalho doméstico. Assim, parece que a diferença não é muito grande. Mas quando a gente vai olhar, porque tem diversos tipos de trabalho, né? E assim, tem aqueles trabalhos que, de fato, você tem que dedicar mais tempo, você vai ter que ter um esforço maior para fazer, e tem os trabalhos mais tranquilos. Por exemplo, a gente não pode comparar aí a cozinhar, lavar roupa com fazer as compras, por exemplo, né? Então, a gente foi olhar aí para os trabalhos, né? Então, a gente viu que o trabalho de cozinhar e lavar louça, 62% dos homens realiza isso. Só que 93,5% das mulheres continuam fazendo isso. Né? Então, assim, a gente vê que a maioria, a ampla maioria das mulheres está envolvida nesse trabalho aí de cozinha, de comida, né? E de cuidar, de fornecer o alimento, proporcionar o alimento para a família. Quando a gente vai olhar lá para cuidar da roupa, e pensando em lavar e passar a roupa para quem passa, né? Ou seja, 54,6% dos homens estão envolvidos nessa tarefa, contra 91,2% das mulheres, né? E assim, isso é uma coisa que eu sempre truco, né? Quando a pessoa fala assim, não, porque meu marido ele também divide o trabalho doméstico comigo, eu pergunto, lava roupa?
porque são raros os homens que lavam a roupa, né? Então, assim, o que é mais comum a gente ver, as mulheres às vezes vão para o encontro, vão para uma reunião, às vezes viajam para participar de algum evento, quando volta tem uma trouxa de roupa suja esperando para ela, mesmo cansada, ela vai ter que encarar aquilo, a casa que está um caos, né? Então, assim, a gente vê que as mulheres, mesmo quando elas exercem algum trabalho de liderança, algum trabalho fora de casa, ela não se livra do trabalho doméstico, nem aquele trabalho que aconteceu, que foi acumulado na ausência dela, né? Outro dado importante da gente analisar é que a soma do trabalho remunerado, né, o doméstico e o trabalho remunerado, né, ele é de 3 horas maior que a jornada masculina. E isso, gente, a gente sabe que esses números eles não são lá, né? Eles são bem subfaturados em relação ao trabalho das mulheres, porque tem muito trabalho que as mulheres realizam que nem elas consideram trabalho. Então, quando a gente já fez algumas pesquisas com mulheres do campo, mulheres rurais, quando a gente perguntava assim, o que ela fazia no momento de lazer dela, ela dizia assim, eu faço crochê, eu faço artesanato, e que eram atividades produtivas, né? Então, na verdade, aquilo também era trabalho. O lazer dela era trabalhar, só que aí era trabalhar para gerar renda e não trabalhar no trabalho doméstico, que não gera renda nenhuma, né? Então, assim, mesmo esses dados aqui, a gente sabe que eles são subnotificados. Às vezes a mulher nem reconhece essa atividade como trabalho, né? E o caso, e assim, o dado mais que eu achei mais grave, né, que eu acho que mais me assustou nessa história toda, é que a gente vê que nas novas gerações também está perpetuando esse padrão, porque 66,5% dos filhos, homens ou enteados, fazem trabalho doméstico, contra 84,8% das filhas mulheres, filhas e enteadas mulheres, né? Então, assim, a gente percebe que a gente não está conseguindo mudar esse padrão para as gerações. E aí cabe, né, eu acho que é uma reflexão, né, que as mulheres têm que ter, também fazer essa divisão do trabalho doméstico com os filhos. Porque se a gente continua educando as filhas para fazerem trabalho doméstico e para os filhos não fazerem, a gente não muda essa situação nunca. Né? E aí também eu fui atrás dos dados da violência doméstica, que também recentemente saíram algumas matérias sobre isso, e algumas coisas assim que também são alarmantes em relação ao contexto da pandemia, né? Então, assim, os dados de violência doméstica, no mês de abril, o número de denúncias no 180, ele aumentou em 40% em relação ao mesmo mês em 2019. E isso a gente sabendo que existe uma subnotificação maior ainda, né? A gente, né, percebe que as delegacias não estão funcionando regularmente. Aqui mesmo em Viçosa, a gente teve casos de fazer denúncia, a delegacia está fechada, né? Então, assim, a gente sabe que em muitas cidades está acontecendo esse tipo de coisa. As mulheres estão tendo dificuldade de notificar e, mesmo assim, um aumento de 40% nessa notificação, né? Sim, a gente vê também, né, nesses tempos, né, que algumas empresas, né, elas começam a oferecer o serviço da denúncia. É uma novidade aí nesse cenário que a Luísa, por exemplo, agora você tem um botão para denunciar a violência doméstica. E essa denúncia lá do Magalu, né, aumentou em 450% em relação ao ano passado. Olha que loucura, né? Ou seja, o mês de maio de 2019 teve 450% mais de denúncias que são encaminhadas para o 180, né? Para os órgãos governamentais, mas teve, porque assim, é uma maneira que elas conseguem denunciar, fingindo fazendo compras, porque também nesse momento de confinamento, com todo mundo dentro de casa, é difícil às vezes a mulher pegar um telefone, né, para discar o 180, né? E aí quais são os fatores que a gente encontra aí que haja esse aumento da violência, né? Um deles é o próprio isolamento que as mulheres estão. Então, assim, elas estão aí muitas vezes sem conversar com as amigas, com a família, com a irmã, com a mãe. Elas estão sozinhas enfrentando uma situação de violência que se agrava, né? Se agrava nesse momento de isolamento. E aí, assim, algumas coisas, né, que acontecem, né, exatamente nesse período aí, onde está todo mundo muito angustiado, aumenta o consumo de álcool, de drogas lícitas e ilícitas, né, por parte dos agressores, dos homens e das mulheres também, e isso faz aumentar a violência, né? Os casos e a notificação da violência. A outra coisa é que, assim, por exemplo, aqueles homens que têm um comportamento controlador e que eles passam a ficar agora 24 horas dentro de casa, eles passam a controlar
o trabalho e o trabalho doméstico até das mulheres, né? O que as mulheres estão fazendo, não estão fazendo, se os filhos estão fazendo, se incomoda ou não, e isso também gera violência. E a outra coisa, porque também aumentou o desemprego, né? Nesse momento de pandemia, aumenta o desemprego, e assim, o desemprego, inclusive, ele é associado ao risco de agressão letal, nos casos de feminicídio. Ou seja, tem uma associação grande ao desemprego e assassinato de mulheres. Então, assim, porque, na verdade, os homens desempregados eles saem completamente do prumo e muitas vezes a agressão que já existia, né, ela se intensifica nesses momentos onde tudo está pior, né, a vida está pior e todo mundo fica mais nervoso, né? Então, assim, a gente, né, consegue perceber que existe uma pandemia de Covid-19, mas existe também, e a gente não pode deixar de fazer referência a uma pandemia de violência doméstica, né? E que a gente também precisa enfrentar. E aí, que aí eu acho que é o papel dessa campanha, né? Então, assim, quando a gente pensa aí, né? Ou seja, oi. Bom, não sei, eu ouvi alguma voz, eu não sei se era para parar. Vocês estão me ouvindo? É um toque. Bom. Pode concluir, Beth, assim, pode concluir. Então tá bem, entendi agora. Então, assim, eu acho que esse momento onde estão todos confinados e tal, então, assim, a gente achou que é extremamente importante a gente fazer o relançamento dessa campanha da violência doméstica, que, como a Graciete falou, foi uma ação, né, gestada aí pela Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste, né, que já teve participação também do GT Mulheres da ANA e várias outras organizações, e que A internet nem sempre nos ajuda, né? Tivemos queda na minha internet, a Beth voltou, retornou para a gente agora. Beth, você nos ouve? É porque sua internet deu uma caidinha. Oi, Beth? Tá nos ouvindo, Beth? Ainda com problema na internet. Beth, você consegue nos ouvir agora? Bom, gente, então, nesse caso, assim que se restabelecer a internet da Beth, que ela retornar, ela pode concluir se ela ainda faltou algo importante, né, que tenha a passar para a gente. Mas agora, Beth, você nos ouve agora? Não, ela ainda está com problema. Então, Graciete, vamos fazer o seguinte: eu gostaria que você trouxesse para a gente, nesse momento, né, como é que a campanha ela está se estruturando, né, quais frentes de ações, quais públicos, que organizações estão construindo, né, essa belíssima campanha aí e que tão necessária nesse momento aí do contexto, né, de pandemia. Então, por favor, né, nos traga esses elementos e assim que a Beth conseguir retornar, ela conclui, né, o raciocínio em relação, né, a essa campanha nesse contexto de pandemia e também traz alguns complementos a mais em relação, né, a como está estruturada essa campanha aí, né, essa retomada, esse relançamento da nossa campanha pela divisão justa do trabalho doméstico, onde traz esse lema: ficar em casa é uma questão de saúde, né, dividir tarefas e viver né, sem violência, também é parte desse processo. Uhum. Bem, gente, antes de responder a essa questão, Adriana, eu queria fazer um comentário importante aqui, né? Eu moro em Recife e ontem aconteceu um episódio, né, muito triste, muito sério, né, e nos traz uma reflexão das contradições, né, de classe, de raça e de gênero dentro dessa discussão do trabalho doméstico. Uma criança de 5 anos, negra, filha de uma trabalhadora doméstica aqui em Recife, que neste momento, porque eu acho que essa é uma grande discussão, né, que está dentro desse nosso debate, que é não só trazer de como é que a gente divide, né, esse trabalho nas relações familiares, mas esse trabalho doméstico, que é uma luta das trabalhadoras domésticas, né, para que seja afirmado como um trabalho, para que elas tenham seus direitos. Então, exatamente na data que se fazia
aniversário da PEC, das trabalhadoras domésticas, acontece a morte dessa criança, né, que estava com a sua mãe, né, na casa da patroa, né, uma mulher da alta sociedade aqui, de uma família tradicional, né, então que nesse momento de pandemia, tanto que as trabalhadoras domésticas têm trazido, né, dizendo que é um direito, não é um favor, que as mulheres, as trabalhadoras também permaneçam em casa, né, e que cuidem, né, da sua família e de si. Então, essa mulher, né, tem essa trabalhadora, e essa trabalhadora, porque sua mãe, que fica, a avó, que fica com a criança, não pôde ficar, e ela leva essa criança para o trabalho. E, no momento, a criança brincava com a filha da patroa, e a empregada desceu para levar o cachorro para passear. E não levou o filho nem a filha da patroa, porque eles estavam, né, brincando, agitados e tal. E a patroa, né, depois da mãe ter descido, a patroa, né, ficou impaciente, o menino estava incomodando, e ela põe essa criança num elevador, né, num apartamento bastante chique aqui em Recife, né, que tem que ter o código de acesso. Essa criança de 5 anos desceu e ela não desce, né, para onde está a mãe, mas ela vai para a cobertura, no local onde não tinha proteção, e essa criança vai ver sua mãe, e ela morre despencada lá de cima. Então, esse é um caso, assim, que tem trazido, né, vários movimentos sociais, o Movimento Negro, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, né, denunciando, porque ele é um caso clássico, né, do racismo, e traz à tona o quanto essa contradição de classe, né, porque era essa mulher rica, mesmo na pandemia, ela continua mantendo a sua empregada doméstica, que precisa sair para trabalhar, que leva o teu filho, né, mas não foi o filho dela, né, ela deixou o filho da empregada descer sozinho. Então, assim, realmente é uma questão importante também, e que a gente, enquanto rede, também quer aqui denunciar, né, isso, e trazer que a campanha, ela é uma ação pedagógica, mas é uma ação política também, né, de denúncia, e trazer para a centralidade essas questões que estão sendo acirradas com a pandemia, mas que elas são estruturantes dessas desigualdades, né? Então, eu queria fazer esse parênteses e deixar aqui o nosso repúdio a isso, a nossa solidariedade a essa mãe e a todas as mulheres negras que são maioria enquanto trabalhadoras domésticas, né? E também uma outra coisinha que nós vivemos uma violência institucional nesse país, né? Então, é preciso também que essa campanha, ela também problematize esse contexto que nós estamos vivendo nesse governo, de extrema violência, né? Violência contra nós mulheres, contra a população negra, contra o nosso trabalho, né? De desvalorização de todos os cortes de políticas. Então, acho que essa é uma questão de contexto importantíssima. Dizer que a campanha chega nesse momento, né, onde todas essas questões são importantes, que ela segue no pós-pandemia, né, ela é importante que todos esses movimentos, ela começa, né, com uma rede, mas a sua própria pedagogia de construção e de ampliação, junto com esses movimentos sociais, essas organizações da qual eu falei, que eu não vou citar aqui todas, né, porque são muitas. A gente amplia esse debate nesse momento, né, junto ao GT Mulheres da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia, o GT Mulheres da Articulação Brasileira de Agroecologia, com a CONTAG, né, Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, começamos um diálogo com a FETAP, com a ASA, Articulação do Semiárido, e a gente entende, né, nós, nossos grupos de auto-organização nessas redes, que essa é uma questão central para a agroecologia, central para a convivência com o semiárido. Então, foi nesse pensamento, né, em que a gente foi ampliando esse sentido e essas parcerias que hoje compõem, né, como estão em todas as peças aí, a parceria com a ANA, a parceria com a ASA, a parceria com a CONTAG, a parceria com a ABA, né, e as demais organizações, que são muitas, né, em cada estado do Nordeste, que compõem essa rede. Então, essa é uma articulação, né, importante de força. Então, a nossa expectativa é que essas organizações parceiras, elas assumam esse compromisso com essa luta, elas incorporem isso nas suas práticas pedagógicas, nas suas práticas políticas, elas divulguem o material. A gente já havia, na sua primeira edição, várias peças, né,
peças impressas, como folder, cartazes, mas a gente também tem um vídeo que a gente vai poder ver aqui, nesse momento na live, que conta a história de uma mulher rural. Ela foi pensada num contexto, né, para a realidade rural, mas essa é uma outra questão que a gente também vai sentindo a necessidade de ampliar também para os diferentes contextos da cidade também, das mulheres. A gente também espera, né, que esses materiais eles sejam divulgados nas redes, né, nas redes sociais de cada organização. Todo esse material, para esse momento agora de ajuste, né, no contexto da pandemia, a gente tem um folder que a gente sai com esse slogan, né, ficar em casa é uma questão de saúde, dividir o trabalho e viver sem violência também, né, então a gente traz para a centralidade também toda essa discussão da saúde como algo muito mais amplo, né, é preciso que a gente cuide, né, valorize esse trabalho do cuidado e que ele seja central e que as mulheres estão adoecendo com isso, então essa é uma outra questão. Então a gente espera que essas peças elas sejam também publicadas, replicadas, divulgadas, né, todas estão no Facebook da própria campanha pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico. E a gente também espera, né, a gente tem uma programação, saiu agora, tá com acesso o folder, mas vão ter várias peças, podcast, cards, que vão sair após o lançamento, né, vão sair cada semana, a gente vai estar mantendo. Então, é muito importante que essa rede, junto com todas as articulações, que vocês que estão nos escutando também, né, tenham acesso a esse material, que traga essa discussão para dentro da família, né, dos grupos, e, enfim, a gente tem que essa campanha ela tem que chegar em todas as casas nesse momento, que é fundamental. Ok, Graciete, exatamente. Né, a nossa companheira Beth voltou, está aqui conosco, e dizer, mulheres, né, que, assim, um salve bem grande às nossas tantas organizações que se somam nessa luta, né, registrando aqui algumas delas, né, a Comissão Estadual de Mulheres Rurais da FETAP, o GT de Mulheres da ASA, Grupo de Estudos, Educação, Gênero e Raça de Minas Gerais, SASOP Bahia, Embrapa, MOC Bahia, ESPLAR, Casa da Mulher do Nordeste, ABA, GT de Ancestralidade, Comunicação e Mulheres, Movimento de Mulheres do Polo Borborema, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco, né, Mulheres da ASA Paraíba, Aspita da Paraíba também, MOC BAS-TTR de Cajazeiras no Piauí, CF8 do Rio Grande do Norte, Articulação Nacional de Agroecologia, né, o CTA, Secretaria de Mulheres da CONTAG também, Plataforma Mercosul Social, né, e Solidário, e a Marcha Mundial das Mulheres, né, e tantas outras que nesse momento se somam nessa luta, e vários comentários aqui colocando da importância desse nosso debate. E a gente sabe, né, e não é à toa que sai aí, né, na PNAD essa importância de fato a gente estar se movimentando e fazendo isso. Então, a nossa companheira Beth retorna, e Beth, a gente abriria para você agora fazer alguma complementação, né, concluir o seu raciocínio da fala anterior, né, a plataforma, né, a construção dessa campanha dentro desse contexto de pandemia, mas já aproveitar também, né, e mais algum complemento, a Graciete já nos trouxe aqui muito dessa construção, né, de como vem se estruturando a campanha, as organizações que compõem, mas se você também puder, né, nos trazer alguns elementos, fique à vontade para concluir o seu raciocínio da pergunta anterior, mas também trazer esses elementos, né, de como está estruturada essa nossa campanha aí pela divisão justa do trabalho doméstico. Certo. Bom, acho que falando um pouco ainda do contexto, né, nesse contexto de pandemia, a gente vê que as organizações, as redes, né, estão criando aí a solidariedade, né? Então, assim, distribuindo-se de solidariedade, comprando produtos agroecológicos da agricultura familiar, levando as famílias que precisam, né? E que estão em situações de insegurança alimentar. E, assim, foi um momento que, pela demora de receber o auxílio do governo, pela insuficiência do auxílio do governo, né? Lembrando isso,
A gente vive num país que o salário, né, o salário mínimo, ou seja, o mínimo que uma família precisa para viver é R$ 1.000, e esse auxílio saiu de 600, né? Então a gente já sabe que ele não é suficiente para, né, para todas as despesas com aluguel, com alimentação das famílias. Então, assim, tem sido fundamental o trabalho das organizações, redes, movimentos que estão aí se mobilizando para a doação de alimentos agroecológicos e da agricultura familiar, né? Então, assim, e agora eu acho que a gente tem que pensar que, diante desse contexto também de pandemia de violência doméstica, a gente também precisa fazer algumas ações nesse sentido, né? E, assim, o contexto também não é diferente do contexto de emergencial, de auxílio emergencial para a Covid-19. Então, assim, em relação à violência doméstica, em fevereiro, a gente teve um corte de recursos, né, da Secretaria da Mulher, ele diminuiu de 119 milhões para 5,3 milhões, né? Ainda teve uma frase muito forte do presidente da República dizendo que não há necessidade de recursos, né? E sim de mudança de comportamento e conscientização. E eu não sei como é que a gente faz isso sem recursos, né? Então, assim, a gente vê que as medidas tomadas aí pelo Ministério da Mulher, né, elas são muito mais voltadas para a campanha, né? Ou seja, incluiu aí o acesso 180, o acesso digital, fez uma circular, né, aos órgãos de governo, sugerindo a manutenção dos serviços da rede de atendimento, a realização de campanhas, criar comitês estaduais de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas zero de recursos para isso. Então, zero de recursos para os comitês, ou seja, meio que passando um pouco para os governos de estado ou até para a própria iniciativa privada, quando sugere aí que farmácias e supermercados comecem a distribuir materiais para denúncias de violência doméstica, né? Então, assim, dentro desse contexto, o que a gente imagina? Se a gente está conseguindo criar redes de solidariedade, pensando na segurança alimentar das famílias, né, e garantindo a comercialização dos produtos da agricultura familiar, a gente também tem que pensar nessas redes de solidariedade para combater a violência doméstica, né? E aí, assim, como, né? Então, assim, até nas próprias ações que estão sendo feitas de distribuição de cestas, a gente pode colocar material da campanha da Divisão Justa do Trabalho Doméstico. Esse material está pronto, né? Como Graciete anunciou, a gente tem folder, né? A gente tem, bom, vídeo não dá para botar na cesta, mas também dá para veicular nas páginas das organizações. Outro dia, no grupo de feministas da agroecologia, não lembro quem, mas uma mulher falou assim: nossa, eu recebi o vídeo da campanha, ele veio através da escola do meu filho, né? Então, assim, olha, que articulação interessante, já que as crianças estão tendo aula à distância, né, ensino à distância em casa, por que não veicular também, né? Então, assim, eu acho que aqueles lugares onde o pessoal consegue se articular com a escola, com a Secretaria de Educação, eu acho que isso também é uma maneira da gente também conseguir levar adiante essa campanha, né? E pensando também... Oi. Só interrompendo rapidinho, a nossa companheira Daniele Bento, ela gostaria só de saber se nesses dados que você trouxe logo no início da sua fala, se tem alguns que sejam para além da PNAD, porque se tiver, para você mencionar a fonte, que elas de fato querem aprofundar melhor nessa pesquisa aí desses dados. Ok. Os dados que eu trouxe sobre violência doméstica, né, eles são da PNAD, saiu uma matéria hoje no jornal Globo. Desculpa, os dados sobre divisão sexual do trabalho. Os dados da divisão sexual do trabalho veio da PNAD, da pesquisa da PNAD, e saiu hoje numa matéria no Globo, e é ali que eu tirei os dados. Os dados que eu trouxe da violência, ele foi através também de uma matéria que saiu há 3 dias no estado de São Paulo, e foram consultados diversos órgãos para levantar, por exemplo, o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, né, para saber o número de acessos do 0. Então, assim, na verdade, foram essas duas fontes que eu usei, né? Mas isso tudo está na internet. Então, a matéria do Globo hoje, não tenho o nome aqui agora, procurar a pesquisa da PNAD e essa que saiu no estado de São Paulo há 3 dias, sobre o aumento dos casos de violência, né? Então, eu penso assim que a gente precisa pensar, né, para além também dessa coisa da campanha que a gente faz, né, a gente também tem que pensar nessas ações de apoio, as ações de solidariedade que a gente pode fazer, né? E isso pensando que, na verdade,
a falta de eficiência aí agora do Estado, de medidas do governo, ele traz mais ainda a responsabilidade das nossas organizações em se preocupar com isso, né? Porque, assim, por mais que tudo bem, o governo está pensando aí em campanha, né? Porque, na verdade, é só isso, porque não colocou um recurso para melhorar, por exemplo, os equipamentos públicos, os abrigos, né? Porque as mulheres têm necessidade. Por exemplo, se você denuncia, ainda mais no momento aí de isolamento e pandemia, né? E você muitas vezes é você que vai ter que sair de casa. Vai ter que sair de casa pelo menos para parar aquela situação de risco e de violência. E para onde você vai? Ainda mais nesse momento, né, de isolamento. Então, assim, de fato, o Estado tinha que garantir isso. E não está garantindo, né? Então, eu acho que a gente tem que recorrer às redes de solidariedade e às redes de sororidade entre as mulheres, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa prestar muita atenção nas companheiras, tanto de organização quanto de movimento, ou como aquelas que estão lá no campo e que a gente, às vezes, está levando uma cesta, né? Então, assim, pensar em estratégias, por exemplo, mesmo algumas organizações já pensaram nisso, mas, por exemplo, criar aí, por exemplo, dentro de uma... A gente tem feito muita reunião através de teleconferência, né? De você criar aí alguma forma de você denunciar, né? Eu vi que Magazine Luiza também, que está bombando aí nas medidas, né? Fez isso também. Elas criaram uma palavra sigilosa, né? Que só as mulheres sabem, um assunto que, quando elas tratam aquele assunto na reunião, significa que elas estão em perigo, né? Isso é uma coisa fácil de fazer nas nossas organizações. A gente não está mais agora no dia a dia das nossas companheiras. E isso, a gente sabe que a violência, né? Eu sempre costumo dizer que a violência contra a mulher é uma das coisas mais democráticas, né? Porque elas atingem todas as classes sociais no mundo inteiro, né? Então, assim, tanto aquela irmã nossa pode estar sofrendo violência, como a nossa vizinha, como a nossa professora, nossa orientadora, sei lá o quê, por mais empoderada que seja a mulher, ela ainda é vítima, às vezes ela ainda é vítima da violência doméstica. Então, a gente também criar aí seguras de que as mulheres denunciem e peçam ajuda às outras, porque muitas vezes são as outras mulheres que vão ajudar nesse momento, que muitas vezes a polícia não chega na hora, né? Então, assim, ligar no 80 ou ligar para o 190 para a polícia, fazer a denúncia é muito importante, é extremamente importante, porque além de você dar a função para a polícia fazer isso, né, de quem tem que fazer, mas você também cria as estatísticas. Agora, a gente sabe que muitas vezes, principalmente para as mulheres rurais, para as mulheres que estão no campo, esse auxílio não chega a tempo. Então, ela vai ter que contar aí com a rede de companheiras, com a associação de mulheres, com os grupos produtivos, com os sindicatos de trabalhadoras rurais, né, que precisam assumir também essa tarefa de criar políticas dos sindicatos pensando no combate à violência contra a mulher, né? E isso, então, assim, tem várias iniciativas acontecendo. Tem mulheres que todo dia mandam mensagem no WhatsApp para as amigas, né, para as companheiras, para as mulheres do grupo, para saber o que está acontecendo, né? Então, assim, esse papel de vigilância que as mulheres que estão auto-organizadas fazem, ele é importante. Então, assim, a gente também conseguir aumentar ou pelo menos fomentar, ou assessorar os processos de auto-organização das mulheres, eles são fundamentais. A experiência nossa mostra que as mulheres que estão organizadas, que estão dentro de um grupo, elas se submetem muito menos à violência. E a gente tem que entender que uma mulher que sofreu violência, ela está doente, né? Ela está geralmente deprimida, né? Geralmente é um trauma muito grande, o amor da sua vida se torna o seu agressor, e algumas vezes a sua vida está em risco no lugar onde você deveria se sentir mais segura, que é em casa. Né? Então, assim, isso é uma violência muito grande, né? Ou seja, onde é que uma mulher que sofre violência doméstica, que sofre risco, né, ou ameaças, né, de assassinato por parte do seu marido, qual lugar que ela vai encontrar de segurança, né? Então, assim, se não for essa rede, e aí acho que não só a rede das mulheres, mas a rede também das nossas organizações que estão trabalhando para a agroecologia, né? Porque a gente do GTU de Mulheres, a gente reafirma sempre que sem feminismo não há agroecologia, e é disso que a gente está falando. Ou seja, se as organizações de agroecologia não começarem a meter a colher na violência doméstica, isso não é agroecológico, né? Isso não é justo, isso não está respeitando todos os seres da natureza, porque as mulheres fazem parte da natureza, né? A gente, uma vez, muitos anos atrás, no gênero e agroecologia, a gente criou um lema,
que era assim, não matem as formigas, mas não matem as mulheres, porque a gente estava num hotel fazenda, metido ecológico, onde tinha a placa assim, cuidado para não atravessar, para não matar formiga na hora que você estiver atravessando de carro. E aí a Lília, eu me lembro que ficou revoltada, falou assim, como assim, né? Tem placa até para a gente não matar formiga, mas ninguém fala das mulheres, né? Então, assim, a agroecologia, ela não pode cuidar, olha, a gente não pode matar uma praga, a gente não pode usar veneno para não matar os bichos, a gente tem que respeitar a natureza, mas a gente também tem, as mulheres fazem parte da natureza, né? E elas também devem, né? Elas têm que ser incluídas em todo esse cuidado que a gente fala que a agroecologia deve ter, né? E as meninas do Rio Grande do Norte, as mulheres do Rio Grande do Norte, desde o princípio do GT, elas sempre colocam isso com muita força, assim, que a agroecologia não pode ser irrigada com o sangue das mulheres. Então, assim, a violência, ela é uma prática que ela tem que ser banida da agroecologia. Eu sempre falo, olha, a gente não pode certificar produto que de famílias onde tem violência contra a mulher, né? Então, acho que assim, o que a gente precisa fazer é isso. A gente tem que perceber que a gente vive na pandemia, a gente tem que assumir o que é o nosso papel enquanto organização, movimento social, movimento de esquerda, antifascista, seja lá como que você se reconheça, ou sua organização se reconheça, e a gente tem que assumir de verdade essa luta pelo enfrentamento da divisão justa do trabalho doméstico e do enfrentamento à violência contra as mulheres. Exatamente, Beth. E a partir dessa sua reflexão trazida, né, ressaltando a importância da sororidade, eu convido a todas e todos, né, para poder cantarmos, né? Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Ô companheira, me ajude, que eu não quero andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. E é isso, companheiras, né? A gente cada vez mais, né, tem que chegar nesse lugar de que sozinha a gente pode conseguir alguma coisa, mas quando a gente se une, né, forma essa correnteza importante, né, de somar forças, a gente chega, né, ao nosso propósito, conseguimos atingir o nosso ideal. E agora, companheiras, né, eu gostaria, né, para a gente poder ir para uma próxima etapa, a Graciete já fez o anúncio, a gente daqui a pouquinho vai estar assistindo ao vídeo, né, conhecendo um pouquinho mais sobre a história de Rosa. Só que antes de ir para a história de Rosa, dizer também, companheiras, que vocês possam interagir aí, colocar alguma pergunta, o que queira colocar, porque logo após a gente vai abrir um espaço para que vocês possam, né, estar trazendo algumas questões, né, tanto para a Beth quanto para a Graciete, sobre a nossa campanha, né, essa campanha de todas nós, né, não é só das organizações que estão à frente desse processo, puxando essa discussão. Pelo contrário, nosso intuito, com esse lançamento, inclusive, né, é que as adesões elas possam ser cada vez maiores, porque é disso que a nossa sociedade precisa. E lamentável também, Graciete, esse caso que você traz, né, ocorrido em Pernambuco, em Recife, triste, de fato, né? E isso a partir justamente dessa sobrecarga que sobrecai sobre os ombros, né, de nós mulheres. Então, lamentável. Então, companheiras, e já Graciete com a palavra, se você quiser, Graciete, trazer, né, mais algumas questões para a gente encerrar esse bloco, mais algumas questões sobre, né, ações concretas que estão sendo estruturadas dentro da campanha, que você pudesse, né, se você já trouxe algumas, é claro, na sua fala anterior, mas agora eu abro esse espaço só para você poder, caso tenha esquecido, né, de alguma ação importante, poder trazer, né, nesse momento, para que possamos fechar esse bloco inicial e darmos sequência à nossa live. Não, eu acho que eu falei, né, do que a gente pensou, do que foi construído nesse momento. Como eu disse a vocês, as mulheres que estão, né, investindo. Eu queria aqui também aproveitar para fazer um agradecimento, né. Eu acho que essa construção com a rede, junto com as outras articulações, né, de mulheres da ANA, do GT Mulheres da ANA, da ASA, a gente conseguiu fazer uma construção linda, de muita força, né, em pouco tempo. Então, eu queria aqui fazer um agradecimento, né, parabenizar a todas que colaboraram mesmo, né, para que a gente chegasse até aqui com essa campanha. Então, elas prepararam também, a cada semana vai ter produtos que a gente vai lançar, então a gente precisa acompanhar, né,
publicar nas redes sociais de cada organização, passar para as redes de amigos, de familiares, né? Esses materiais, divulgarem, postarem, curtirem, né? Então, a cada semana a gente vai ter alguma coisa, e eu acho que essas ferramentas são ferramentas para nos ajudar a gente a problematizar essa discussão, né? Para visibilizar essa discussão, para trazer para o centro, né, a valorização desse trabalho doméstico, que ele é central para a organização social, para a reprodução da vida humana, né? O trabalho dos cuidados tão importantes e que são feitos por nós mulheres. Então, acho que essa é a centralidade e a denúncia contra todas as formas de violência, né? Como a Beth já falou, a gente está falando da violência material, como ela disse, né? A gente está falando da violência sexual, violência física. Dizer também que nesse momento que a gente tem ouvido de relatos com esse boletim de ocorrência online, né, que está sendo muito difícil para as mulheres, naturalmente, nem todas têm acesso à internet naquele momento, tem um computador, nem todas podem sair de casa, né, não estão conseguindo realmente fazer esse boletim. Então, todos esses dados, eles são subnotificados, né? Então, é importante que a gente incida no nosso estado, no nosso município, para que esse atendimento realmente chegue às mulheres, né? A gente também tem ouvido relatos de que se liga para o 180, né? Inclusive o 190, que é o mais imediato, que é a polícia que vem, né? E isso não chega, a ajuda não chega a tempo. A gente está no momento também que essa rede de solidariedade que a Beth falava, né? Ela, de qualquer maneira, hoje ela está limitada, porque as mulheres não estão tendo as reuniões, né? Nos seus grupos, embora que nós, no movimento feminista, a gente também está criando outras alternativas de fazer online, mas nem todo mundo tem acesso à plataforma. Então, me parece que a grande ferramenta de maior acesso é o WhatsApp, né? Então, vamos utilizar o WhatsApp, esse material todo que a gente vai ter, então a gente pode socializar, a gente pode fazer reunião, né, com grupos pelo WhatsApp, a gente pode fazer conversa. Então, eu queria reforçar esse alerta aqui, nesse sentido de a gente estar junta, e que nos juntemos nesse momento agora para que a gente realmente enfrente, porque se a situação ela era difícil, está sendo difícil nesse momento, e após pandemia vai ser mais ainda. A gente vive um momento de muita violência no Brasil e violência no mundo, então é preciso a gente estar muito atenta, porque nós mulheres estamos na frente disso. Queria, só em relação aos produtos, ao material, eu vi uma pergunta aqui de uma companheira falando do folder. O folder ele já está pronto, ele já está disponível no Facebook, né, que é o www.facebook.com, pela Divisão do Trabalho Doméstico. Lá vocês encontram, vocês podem acessar e baixar esse material, né? E como a Beth já sugeriu, utilizar nesse momento agora a distribuição de cestas. Então é hora de a gente botar isso na rua e começando dentro de casa, né? E acho que a gente também tem que reforçar essa incidência política. Por exemplo, aqui, né, Adriana, no estado de Pernambuco, a gente faz parte da comissão, a comissão emergencial do estado, né, com várias organizações, a ASA, a CASA, puxado pela FETAP e outras organizações do movimentos do campo, e a gente tem conseguido incidir, né, foi entregue um documento falando da violência no campo, e a gente fez um capítulo sobre a violência contra as mulheres. A gente precisa acompanhar, a gente precisa estar incidindo junto a isso, né? Conseguimos aqui a política do PAA estadual, mas a gente também trouxe esse debate que é necessário que a gente olhe, né? As mulheres precisam estar vivas e terem condições, né, de afirmarem o seu lugar e valorizar o seu trabalho na agricultura familiar. Então, essa luta, ela é estruturante para que as nossas frentes, né, que são muitas, possam se manter. Então, acho que era isso. Não sei se mais alguém que está por aí tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação a esse acesso ao material, e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Ou todas essas organizações de que eu falei, parceiras, a ANA, a ABA, a ASA, a CONTAG, a Rede de Feminismo e Agroecologia, vão estar com todo esse material. A gente vai estar, né, aberta aí para qualquer dúvida, e pode entrar lá no Facebook, e estamos aqui.
E vamos botar isso na rua. Com certeza, na rua e no campo. Exatamente. Então, sem feminismo na agroecologia, sem divisão justa do trabalho doméstico e com violência também não há agroecologia. Vocês bem trazem essa mensagem. E, Beth, eu gostaria que você pudesse trazer nesse momento para a gente como é que as pessoas podem contribuir com essa campanha. Vocês já trouxeram várias coisas, mas para ficar na nossa memória mesmo, como é que nós, pessoas de movimentos ou individualmente, que queiramos contribuir, como é que as pessoas podem interagir com a nossa campanha, como é que elas podem contribuir com essa campanha tão importante e necessária nesse momento? Sou eu agora, né? Isso, companheira. Olhando para mim, eu não entendi. A nossa internet era assim, ela é ótima. Não, então, assim, esse material que, né, a gente está falando que ele está disponível, né? Por exemplo, o que a gente pode fazer? Pode imprimir, por exemplo, os folders. A gente sabe que nesse momento, como a Graciete falou, a gente sabe que a comunicação principal com as mulheres do campo tem sido através do WhatsApp, né? Então, é claro, vai ter material para veicular no WhatsApp da campanha, mas existe material, existem mulheres que às vezes nem acesso à internet elas têm em casa, né? Então, muitas, inclusive, das mulheres, elas têm acesso à internet quando saem de casa. Porque lá na zona rural, às vezes, não tem sinal e a mulher não consegue acessar. Então, assim, a gente voltou aí a precisar dessa comunicação impressa, né? Então, por exemplo, você pode contribuir imprimindo um tanto de material que possa ser distribuído, buscar as ações, né, de solidariedade que estão acontecendo para que a gente possa fazer com que chegue às mulheres esse material. Então, essa eu acho que é uma ajuda que pode ser dada na campanha, né? Então, a gente, na verdade, disponibiliza o material, mas a gente não tem como, nem grana para isso, nem teria como distribuir isso para o Brasil todo, num momento como esse. Então, assim, a solução que os materiais impressos, eles têm que ser impressos lá nos locais, nos territórios onde as mulheres estão e onde elas precisam, né, receber esse, né, onde elas vão, fica mais fácil para que elas recebam o material. Então, assim, se você pode contribuir, olha, imprimindo um tanto de folder, procurando as redes de solidariedade, oferecendo esse material para ser distribuído, eu acho que é uma iniciativa muito boa, né? Outra coisa fazer essa cybermilitância aí no WhatsApp, né? De estar mandando para as mulheres. Então, as mulheres que estão aí, né, as mulheres do movimento, as mulheres dos grupos que não estão se reunindo, como a Graciete bem lembrou, a gente tem que buscá-las, a gente tem que procurar como é que está bem? Vamos mandar materiais, vamos procurar mandar os materiais da campanha e outras coisas também, né? Para que a gente possa manter aí o diálogo com essas mulheres, para que, inclusive, mantenham um canal aberto para denunciar se algo estiver acontecendo errado. Porque, assim, o risco que a gente tem é que as mulheres, às vezes, estão num estado tão de isolamento que nem pensar em pegar o WhatsApp ou o telefone para tentar buscar ajuda, ela faz. Mas quando você mantém ali aquele diálogo constante, né, é como se fosse uma amiga ali sempre, né, conversando com você, perguntando como é que as coisas estão. E a gente sabe, né, algumas a gente não sabe, mas muitas vezes a gente já sabe quais são as mulheres que estão em maior estado de vulnerabilidade em relação à violência doméstica, né? Então, assim, a gente como mulher, e aí eu trazendo de novo a questão da sororidade, né? A gente tem que estar preocupada com elas. Então, assim, aquelas que a gente já sabe que tem um marido violento, tem um marido que é controlador, aquela que a gente já sabe que ele já ameaçou outras vezes, como é que ela está passando agora, né? E muitas vezes um oi, como é que você está, pode ser né, o clique que precisa para que essa mulher tome uma atitude e denuncie, né? Então, acho que essa é uma atitude individual, para além das organizações e redes, né? Mas eu acho que isso individualmente a gente também pode tentar ajudar a campanha imprimindo materiais, e eu acho que também a gente também, né, desempenhando esse papel de animadora e dessa rede, que não é uma rede de atendimento, né, mas eu acho que é uma rede de sororidade, que nesse momento ela é extremamente importante. Quando as redes de atendimento estão falhando, né, quando a polícia não funciona 100%, quando, né, o governo se ausenta desse tema, né, e assim, o fato de ter, né, uma mulher como a Damares, né, à frente do ministério, com as declarações que fazem, né? Ou seja, mesmo que eu comece fazendo alguma coisa, vocês não colocam um tostão, né?
coloca 50 milhões para fazer campanha que não dá nem para imprimir um folder para cada mulher do Brasil, né? Agora, mesmo que fosse fazer ações, me choca muitas vezes, por exemplo, como no meio do ano passado, que a ministra teve na Ilha de Marajó, nem sei se esteve, mas ela sugeriu que as mulheres elas eram vítimas de estupro, porque as meninas não usam calcinha, e aí qual foi a atitude do governo nesse caso? Fazer uma campanha de doação de calcinha para as meninas e incentivar a iniciativa privada a criar fábricas de calcinha no Marajó, porque aí as calcinhas vão chegar mais baratas, porque as meninas são estupradas porque não usam calcinha. Então, assim, essa lógica, esse entendimento, esse pensamento do governo, ele só atrapalha nesse momento. Por isso que eu acho que, assim, se não forem as redes de solidariedade, as redes de sororidade, as nossas organizações, os movimentos sociais, as organizações que sempre tiveram do lado do povo que precisa, isso não há dúvida, né? Nos momentos de grande crise, nos momentos piores, né, que a nossa sociedade já viveu, quem esteve ao lado do povo oprimido foram essas organizações, né? Então, acho que a gente precisa trazer esse compromisso muito forte para a gente. Ok, Beth, é isso aí. Né? Dizer às companheiras, né, que para facilitar esse trânsito, inclusive do material chegar, né, estamos aí disponibilizando o e-mail da nossa campanha, Divisão Justa do Trabalho, @gmail.com, está aí embaixo de sua telinha, né, a tecnologia aí, não só falando, mas vocês vendo e notando. Então, através desse e-mail, a comunicação ela pode, né, melhorar, inclusive, para o envio dos materiais. Então, é só anotar aí, faz o contato direto, né, com a nossa campanha pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico através desse e-mail. Então, companheiras, agora convido as duas, né, Beth e Graciete, e a todos e todas que nesse momento nos assistem e interagem, para que agora a gente possa estar, né, vendo o vídeo e conhecendo um pouquinho mais da história de Rosa. Então, nesse momento, vamos agora exibir o vídeo História de Rosa, para podermos, inclusive, através dessa animação, que é uma animação na gravação, mas é a nossa vida retratada, é a vida real das nossas mulheres, que através desse vídeo a gente possa, inclusive, né, trazer a campanha para dentro de si, interiorizar essa campanha e, saindo dessa live, tocar a nossa vida e tocar a vida das nossas mulheres que precisam da nossa voz cada vez mais fortalecida. Então, vamos ver o vídeo, a história de Rosa. Direitos são de mulheres e homens. Responsabilidades também devem ser. Eu vou contar a história de uma mulher do campo. Seu nome é Rosa, mas poderia ser Maria, Lúcia, Fátima ou tantos outros nomes, porque a vida dela é igual à de muitas mulheres da cidade e do interior, cansativa e sobrecarregada. Todos os dias, Rosa acorda antes da família e cuida do quintal com a dedicação de costume. Agoa as frutas e as hortaliças, colhe as plantas e alimenta os animais, garantindo o bem-estar e o consumo da casa. Mas a rotina de Rosa está só começando, viu? Ela também faz o café da manhã, serve o café do marido, acorda as crianças e prepara para a escola. Depois que a família sai, Rosa segue para o roçado. Limpar o terreno, arar a terra, plantar as sementes e aguar a horta também fazem parte do seu trabalho. Trabalho não, ajuda, né? Pois é. Tanto cuidado em cultivar sem agrotóxicos, em preservar a vegetação local, mas nenhuma preocupação com a qualidade de vida de Rosa, que ainda tem muito o que fazer. Ela volta para casa e prepara o almoço, porque já já o marido chega. Depois da refeição, nada de descanso, hein? Pelo menos para Rosa. Ela ainda limpa a cozinha, faz a faxina, lava e passa as roupas, abastece a casa de água. Ufa! Cansou? Pois Rosa serve o jantar à família, dá banho nas crianças, coloca para dormir e continua acordada, porque ainda tem muita louça para lavar.
Quando vai dormir, depois da família inteira, Rosa está exausta, sabendo que no dia seguinte começa tudo de novo. Rosa, assim como tantas outras mulheres, sabe que mudar a realidade não é fácil. Durante anos, essa rotina pesada passou de uma geração para outra, como se o fato de nascer mulher já desse a ela todas essas obrigações. Mas falando com outras mulheres, Rosa percebeu que a mudança precisa começar por ela. Foi quando decidiu que o ponto inicial seria uma conversa em família e muita boa vontade. Primeiro, foi combinado que cada um ficaria responsável por suas próprias coisas. Quem bagunça arruma, quem suja lava. Depois, as tarefas foram divididas procurando saber o que cada pessoa poderia fazer. Trabalhar com prazer deixa tudo mais fácil, né, não? Lavar, passar, arrumar, cozinhar, colher e plantar deixou de ser responsabilidade unicamente de Rosa e todos na casa também faziam a sua parte. Com a divisão das tarefas domésticas, Rosa também ganhou mais tempo para se envolver nas decisões financeiras da casa. Passou a participar mais ativamente do trabalho externo e a ser mais independente. A família de Rosa percebeu que distribuindo o trabalho de forma justa, sobra mais tempo para todo mundo. Para o marido, para os filhos e principalmente para Rosa, que vivia sobrecarregada e agora aproveita melhor seus dias. Se a casa é da família inteira, nada mais justo que todos se comprometam em mantê-la limpa, organizada e abastecida. É isso, companheirada, né? Vimos aí, né, o vídeo da nossa campanha, um vídeo muito educativo, pode ser utilizado em qualquer espaço, e esse é o propósito da campanha. Seja no lar, na família, na escola, na igreja, onde estivermos, temos que fazer, né, essa educação, é essa educação que a gente defende, então é essa mensagem que a gente leva. E nesse momento, vamos aqui, né, ler alguns comentários, são muitos comentários, não vamos conseguir, né, ler todos, então a gente teve que fazer um pouquinho uma seleção, né, de alguns deles, e vamos aqui a a companheira, né, eu não sei se é dona, se é senhora, é dona da sua vida, né, é dona de si própria. Então, a Genilda Lindaura da Silva, ela diz, né, que mas para nós, da zona rural, é muito difícil. Quando as mulheres têm a coragem de denunciar, sofrem em dobro, né, que a própria polícia ridiculariza, humilha a mulher, e ela conta um caso. Quando ela vai sua delegacia, foi um tratamento, né, e quando foi acompanhada com um advogado, o tratamento foi outro. E isso é o que nos indigna, né? E teve um caso também, né, que ela teve que ligar para a secretária da Mulher do Estado, aqui de Pernambuco, ela intervir, né, junto ao delegado para atender essa mulher que estava sofrendo essa violência física, e apenas 2 dias, né, e após 2 dias do ocorrido, que a polícia chegou até o local. Então, é complicado, de fato, a Beth trazia isso, né, na sua explanação. A Selma Glória, né, do MOC, ela traz a seguinte reflexão, né? É cruel a forma como o racismo estrutural vai dizimando as crianças, jovens, mulheres negras da nossa sociedade. A Graciela, inclusive, ela trazia, né, na sua fala, essa questão do preconceito, de fato, institucional que há na nossa sociedade. A anunciada flor, é preciso formar toda a sociedade nesse debate, escolas, igrejas, organizações sociais. Parece que eu li aqui esse comentário antes, tá vendo? A gente está bem articulada nos pensamentos. A Emma Siliprandio, trabalho doméstico feito pelas mulheres é um trabalho grátis, feito não só para a família, mas para toda a sociedade. Ela faz essa crítica aqui, né, e vocês também trouxeram na abordagem de vocês, né, o que a sociedade prega sobre
nós mulheres. A Joana Santos Pereira, ela coloca que é importante a gente desnaturalizar essa ideia do trabalho doméstico, que o trabalho doméstico ajuda, reforçar a ideia de que trabalho doméstico tem valor e deve ser dividido por todos que estão no espaço doméstico. E o Gabriel Matos Ornelas, ele coloca: viva o projeto de sociedade feminista, viva! Nós, homens, precisamos assumir o compromisso com a divisão justa do trabalho doméstico, porque somos parte do problema. Outra masculinidade é possível e urgente. Parabéns para o Gabriel Matos, né, que traz essa concepção, e é essa concepção, de fato, que a gente pretende construir na sociedade. E, por fim, a Deise Sayonara, ela traz o comentário: maravilhoso esse vídeo. Né, ela já utilizou nos encontros mistos com os agricultores e agricultoras, pois discutir a questão de gênero e divisão do trabalho é importante envolver todos os atores sociais. Exatamente isso, Deise, que a gente pretende, né, dentro dessa campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. Né, também trago aqui, né, o agradecimento, dizer que já estamos, né, chegando aos finalmente da nossa live, né, cumprimos uma parte da missão, né, uma parte da missão foi justamente esse lançamento, que era para ter ocorrido há 8 dias atrás, mas por problemas técnicos, né, tivemos que remeter para hoje, mas que bom que conseguimos. E nesse momento, né, dizer da importância do que a Graciete e a Beth trazem da campanha e reforçar a importância do engajamento de toda a sociedade nesse processo. A campanha, ela é feita por todas as mãos que se somam, que se unem, né, que se abraçam nesse momento de pandemia. Então, agradeço imensamente, né, a companheira Graciete, que está aqui junto conosco, trazendo suas contribuições, também a companheira Beth, né, e já dizer, Beth e Graciete, que temos uma nova missão, né, prevista aí para a próxima semana, que é fazer esse relançamento também em um outro espaço, né, aqui do estado de Pernambuco, inclusive, né, uma parceria com a Universidade Rural Federal. Então, a universidade procurou a equipe da campanha, né, para poder dizer da importância de que a gente pudesse também estar lançando nesse canal que a universidade tem lá, e é esse espaço que a gente quer mesmo ocupar, né, levar isso para dentro também da academia. Esse debate ele tem que estar em todo o espaço, e precisamos do meio acadêmico também fazendo esse debate. Então, eu gostaria, né, que nesse momento vocês pudessem trazer as considerações, alguma coisinha que esqueceu, então, em 3 minutinhos, 4 minutinhos, que possam aqui, né, deixar suas considerações finais para essa turma, né, essas mulheres, esses companheiros, né, que estão conosco nessa live, né, de fato, se somem aí, né, já estão se somando, mas que possam disseminar, né, esse nosso propósito da campanha pela divisão justa do trabalho doméstico, ficar em casa é uma questão de saúde, mas dividir tarefas e viver sem violências também. Graciete? Bem, gente, dizer que essa ação continua, né? É muito bom, a gente vai ter mais um lançamento, mas é muito bom que tenham vários lançamentos e vários momentos como esse. A gente acredita que essa campanha ela é uma boa ferramenta, né? Problematizadora. As questões, como a gente já falou, são questões estruturantes das desigualdades, então a gente não vai conseguir resolver isso nesse tempo, né? A gente tem uma longa jornada, a gente está vivendo um momento de um contexto muito difícil no Brasil, de ultra neoliberalismo, de um presidente extremamente violento, machista, racista, fascista, né? É importante que nós todos, movimentos sociais, movimento feminista, movimento agroecológico, nós estejamos juntos, né? Porque a tarefa é grande. E essas questões que aqui nós discutimos, elas estão na centralidade do debate. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Que o feminismo provoca a questão das desigualdades de classe, provoca
a questão das nossas práticas agroecológicas, nossas formas, né, da economia. Então, acho que tudo isso ela é central. A gente não pode imaginar que essa seja uma ação particular nossa, das mulheres, né, das organizações feministas, dos movimentos feministas. Eu penso que esse é o grande desafio e é uma oportunidade, né? Infelizmente, numa situação gravíssima de uma crise econômica, de uma crise sanitária, né, de uma crise política absurda. Então, a gente espera, né, que toda essa discussão, que esses materiais, eles possam chegar nas pessoas, eles possam provocar, né, as relações de poder, as relações de opressão, né, que existem nesse sistema patriarcal, mas que eles também possam provocar em outras dimensões da vida, né? Eu falava o quanto esse caso da morte desse garoto negro, filho de uma trabalhadora doméstica, né, que está trabalhando nesse momento agora, ele representa e simboliza ainda o nosso modelo escravocrata. Então, a gente espera que toda essa discussão ela possa nos provocar, cada um enquanto pessoa, mas instituições. E eu quero reforçar aqui, a gente vive hoje num país onde não há ausência total do Estado, né? É um Estado que se mostra autoritário, mas a gente precisa incidir, ele precisa cumprir o seu papel, né? Um papel de acolher, um papel de garantir a segurança nossa das mulheres, um papel de construir políticas públicas, né? E manter toda essa nossa luta e construção do que aqui a gente chegou. Então, eu quero agora falar particularmente para cada mulher que está nos escutando, né? Que a gente precisa estar juntas, mesmo estando nesse momento isoladas, mas procure seu movimento, o seu grupo, o fórum, os movimentos que você tem contato, a sua amiga mais próxima, né? Nos procure, a gente precisa estar nesse momento conectadas, olhando uma para as outras. Eu acho que uma questão central nesse momento a gente precisa abrir um espaço de nós mulheres cuidarmos de nós mesmas, né? Esse trabalho doméstico, ele é exaustivo, ele é intenso, ele é intermitente, ele é pesado e ele é simultâneo, né? E é claro que isso vai variar de acordo com que cada situação a gente vive, né? Se eu vivo numa periferia, se eu sou uma mulher, uma pessoa privilegiada, mas ele nos diz respeito a todos nós, porque ele fala de um trabalho que ele é fundamental, que ele é central para a continuação e para a reprodução da vida social. Então, que a gente possa garantir esse tempo, mulher, né? A gente precisa que os homens, e aí vai uma conversa para vocês, homens, companheiros, parceiros, aliados, que o trabalho ele não pode ser uma ajuda, né? Não pode ser uma coisinha que eu faço aqui só para minimizar minha culpa, hoje eu estou cansado. Então, é preciso a gente provocar isso, essa divisão ela tem que ser justa, né? Aquilo que a pesquisa aponta, né? Nós ainda continuamos ficando com fardo maior, com um trabalho que ele é fundamental. Imagine, sem roupa lavada, sem comida, né? Então, eu fico com as perfumarias, então isso não é justo. Então, é preciso a gente enfrentar isso. Então, coragem, reserve uma hora, reserve um tempo para você, para escutar música, para descansar, para não fazer nada, né? Então, a gente precisa ter esse direito. Então, eu queria dizer isso, agradecer mais uma vez esse espaço, agradecer muito a cada companheira nossa que estamos aqui na luta, né? Do GT Mulheres da Ana, que a Beth está aqui representando, aí da FETAP, da CONTAG, da Rede Feminismo e Agroecologia, e foi essa sinergia, essa energia, essa força nossa, né, que fez a gente chegar até aqui, e a gente está arrastando, a força ela é poderosa, e é nessa mesma energia, né, desse poder que a gente tem de articulação, né, que somos muitas, estamos articuladas nessas várias redes que são tão importantes para a nossa luta nesse momento. Então, eu quero deixar digamos, esse sentimento de força, né? Porque o momento está difícil, a gente está vendo aí no mundo, né? O que está acontecendo aí nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil, mas a gente precisa acreditar, precisa continuar resistindo, e o nosso lugar, o nosso canto, a revolução, ela começa no cotidiano, né? Nós feministas já sabemos disso. Então, vamos lá, sem feminismo não há agroecologia, se tem racismo não tem agroecologia, né?
e precisamos ter uma vida livre de violência, uma vida também de prazer, né? E de lazer. Então, a gente precisa dividir esse trabalho. Então, é isso, gente. Gratidão aí. E vamos nós espalhar essa campanha e seguir na luta. Obrigada. É isso, Graciete. Nós que agradecemos, companheira Beth. Beth, liga o som, o áudio. Ele... Não sei o que é isso. Ok, Beth, tá ok. Pode falar agora. Agora acho que abriu, agora abriu. Tá ok. Então, eu acho que assim, a gente não vai conseguir, né, tratar de todos os comentários. Acho que tem muitos comentários que estão aí que são muito mais para nossa reflexão, né, do que para a resposta, porque a gente não vai ter resposta para tudo, né? Por exemplo, essa dificuldade mesmo, né, de encarar sozinha uma delegacia, porque é completamente diferente, né, quando você tem um advogado do lado e quando a mulher procura sozinha, né, quando vai fazer a denúncia sozinha. Eu tô com o pé no chão, tá gelado, não tô com Covid não, viu, gente? Deixa eu até calçar o sapato. Então, assim, eu acho que, de fato, a gente tem que continuar denunciando, porque eu acho que, né, a própria, né, companheira que fez o comentário, ela disse, ela teve que denunciar ao Estado, né, para que a polícia fosse na casa dela, da como estava precisando e tal, e a gente precisa continuar fazendo isso, né? Infelizmente, a gente sabe que, na verdade, o machismo institucional ele deturpa, inclusive, as próprias políticas de proteção às mulheres, né? Então, a gente sabe que só existe uma lei Maria da Penha porque a Maria da Penha insistiu na denúncia, foi à Corte Interamericana, e assim que a gente conseguiu criar uma lei, né, específica voltada para a violência, né, contra as mulheres. Então, assim, é uma luta, a gente vai ter que continuar denunciando, mas eu acho que a gente também tem que buscar as nossas próprias redes de proteção, né, e as companheiras que podem, nesse momento que a gente precisa fazer uma denúncia, de ir com a gente, de nos acolher, né, e de facilitarem o trabalho para essas mulheres que estão sozinhas e isoladas, né? Outra coisa também que a Selma traz do racismo, né? O racismo estrutural, de fato, inclusive os dados, se você for olhar os dados da violência, eles são piores para as mulheres e as pessoas não enxergam o racismo nisso, né? Então, a gente tem que continuar denunciando isso, Selma, é isso mesmo, né? Ou seja, não são todas as mulheres que estão... as mulheres não são iguais, nem são submetidas à violência, né? Eu até falei mais cedo, é muito democrático, mas não é tanto assim, né? A gente sabe que todas as mulheres elas são vítimas de violência, não importa a classe social, mas a gente sabe que, por exemplo, né, quando a gente vai falar das etnias, das raças, as mulheres negras estão mais expostas a violências do que as brancas, né? Então, acho que esse é um outro enfrentamento que a gente precisa fazer, né? E Graciete lembrou bem do nosso lema: se tem racismo, não é agroecologia, a gente tem que continuar afirmando isso, né? A contribuição da EMA, que o trabalho doméstico não é só para a sociedade, isso é uma outra reflexão que a gente precisa muito fazer nesse momento, né? Porque já se passamos aí em outros momentos da sociedade, onde as fábricas deixaram de lavar os uniformes dos trabalhadores, e esse trabalho passou a ser da mulher dele, que estava lá em casa fazendo comida, e agora ela também vai ter que trabalhar, né, lavar o uniforme, que era uma função da fábrica que contratava o trabalhador. E a gente está vivendo um outro momento de mudança, né, nas relações de trabalho. Então, a história do trabalho em casa, né, o tal do home office, ou seja, outro dia eu estava me questionando aqui, por que eu estou tendo tanto problema com o trabalho doméstico? Por que eu estou tendo tanta dificuldade, né, de fazer esse trabalho? E aí eu me dei conta que eu passava o dia fora de casa e eu não sujava tanto casa, né? O cafezinho que eu tomava lá no CTA com pão de queijo, hoje eu tenho que fazer na minha casa, entendeu? Então, assim, com isso você aumenta o trabalho. Não tem... Eu moro sozinha. Agora, imagina quem mora com 2, 3 filhos, que tem uma mãe idosa que tem que ajudar e que tem, entendeu? Então, assim, é uma loucura, né? Então, assim, esse trabalho doméstico, ele é feito para toda a sociedade, porque ela não funciona se não tiver, ou seja, o trabalho só
pode ter tantas horas dedicadas ao trabalho quando alguém na retaguarda está fazendo trabalho doméstico. E esse alguém geralmente são as mulheres, né? Então, assim, esse serviço que as mulheres prestam para a sociedade como um todo, ele precisa ser reconhecido. E mais do que isso, esse trabalho ele precisa ser dividido. Eu sempre digo, olha, o trabalho de cuidados, o trabalho doméstico, o trabalho com alimentação, ele é tão importante que ele tem que ser realizado por todo mundo. Né? Não é possível que isso fique só na mão das mulheres. Né? Então, assim, é uma coisa que homens, mulheres, os jovens, sabe? Eu acho que assim, essa coisa das gerações futuras, isso matou, né, de perceber que as meninas continuam fazendo muito mais trabalho doméstico que os meninos, né? Se for conversar com todas nós aqui, vai ter história de que a mãe chegava, quando chegava da escola, a menina tinha que ajudar a mãe a terminar o almoço, o menino ia jogar bola com os amigos, né? Então, assim, essa prática ela continua acontecendo, não é uma coisa do passado. Então, ainda as meninas têm mais trabalho doméstico do que os meninos, e a gente não muda a sociedade se a gente não muda essa relação, né? E, por fim, acho que essa de naturalizar o trabalho doméstico como trabalho das mulheres, né? Como é que fala? É quase uma... Ele tem que ser quase um mantra para a gente, né? Eu acho que a gente tem que ficar todo dia, né, repetindo isso até para a gente mesmo, né? Porque eu vejo que são mães que muitas vezes... Eu entendo por que às vezes a mãe, né, acaba jogando mais trabalho doméstico meninas, porque elas aceitam, né? Então, assim, todo o machismo também, que os meninos já não, quem faz trabalho doméstico é homossexual, não é homem, entendeu? Então, assim, é uma série de preconceitos que fortalece essa recusa dos meninos e dos jovens a fazerem o trabalho doméstico, né? Então, assim, a gente precisa naturalizar isso e a gente precisa dentro da gente, né? Então, muitas mulheres ainda chegam assim, mas eu saí, mas ele fez o trabalho, ele fez a comida, mas ele fez mal feito, ele lava a louça, mas não lava como eu lavo, e aí eu acabo perdendo a paciência, vou lá e faço. Então, assim, não percam a paciência, deixa fazer. Porque as mulheres sabem fazer porque fizeram isso a vida inteira. Né? Então, os homens, quando se arriscam a fazer, fazem mal. Entendeu? Então, assim, engula, né, a falta de paciência, entendeu? E deixa ele fazer errado, entendeu? Assim, né? Mas pelo menos ele está fazendo, porque é a partir disso que eles vão aprendendo a fazer, né? Então, de fato, os homens, né, muitas mulheres, né, casam e descobrem que o cara não sabe fazer nada, né? Porque é a mãe que fazia tudo, né? E eu tinha empregado na casa dele, então, assim, vai ter que fazer. Sabe fazer, vai ter que aprender, né? Eu já vi isso muito perto de amigos meus, da minha família mesmo, de meninos que não faziam nada e que tiveram que aprender a fazer, porque, né, a vida é dura e o trabalho doméstico precisa ser dividido, né? O trabalho doméstico faz muito, muito parte dessa dureza da vida. Quando a gente fala que a vida é dura, a vida é dura porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que resolver os problemas da família toda, né? Porque essas cargas também caem todas nas costas das mulheres, e a gente tem que dar conta de lavar, passar, cozinhar. Não, passar não, porque aqui em casa ninguém passa roupa, né? Então, mas assim, de lavar, cozinhar, arrumar casa, entendeu? De manter a casa limpa, inclusive nesses momentos de pandemia, onde a higiene é fundamental. Eu fico imaginando as mulheres pirando, tendo que lavar as compras que chegam, né? Ou seja, toda a sacola que vem da rua, a roupa de quem foi para a rua, ou seja, aumentou muito mais esse trabalho doméstico. Então, se a gente não tiver um olhar para isso e não perceber isso e não deixar, porque assim, eu vejo que esse trabalho de home office, meus irmãos que trabalham em iniciativa privada, as empresas já estão falando assim, olha, isso agora vai ser para sempre. Né? Porque, pô, imagina, a pessoa economizando aluguel, está economizando o cafezinho que agora sai da minha casa, né? A limpeza que era feita nesses lugares. Então, muitas empresas da iniciativa privada não vão mais trabalhar em escritório. E aí você aumenta de novo, né, igual quando mandaram os uniformes da fábrica, né, para casa das mulheres, para as mulheres lavarem. Então, agora as mulheres vão receber os maridos em casa trabalhando, tendo que ficar ali, né, adulando o marido e fazendo comida e não sei o quê. E ele está trabalhando, o trabalho dele sempre é mais importante, é mais valorizado, mesmo que não necessariamente ele seja o provedor da família, mas o trabalho do homem é sempre mais importante. A gente aprendeu isso desde criança, né? Que é lógico que a gente precisa desconstruir, né? Mas assim, seu pai está trabalhando, seu pai está vendo jornal, né? Lá em casa não era assim, não, mas assim, já vi muita gente falando, não pode não, porque seu pai agora está determinada coisa. Então, o pai que determinava toda a dinâmica da família, que os filhos podem fazer ou não. Se a gente não desconstrói isso, a gente não muda a sociedade. Então, assim, para encerrar, né, encerrar mesmo, né, queria reafirmar nossos lemas, que sem feminismo não há agroecologia, sem divisão justa do trabalho doméstico não é agroecologia, né, e se
Tivemos problema com a internet da Beth. Não fomos nós quem cortamos. Ah, voltou. Né, da gente lembrar, eu não sei se eu caí. Caiu Beth, estamos lhe escutando agora. É muito importante, né? Porque a gente precisa convencer os parceiros e parceiras e convencer a gente mesmo de que essas coisas precisam mudar. Ok, Beth, só lembrando, né, para quem... Desligo. Ok, agradecemos, sem dúvida, né, a sua contribuição, a contribuição da Graciete, reforçar, né, que essa campanha está sendo retomada, né, com muita força aí pela Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste, a nossa Articulação Nacional de Agroecologia, né, a nossa Articulação do Semiárido Brasileiro, pela Associação Brasileira de Agroecologia e pela nossa CONTAG, mas dizer que tantas outras organizações estão se somando a essa iniciativa, né? Essas organizações estão meio que puxando essa campanha, mas dezenas de outras organizações se somam nessa construção, né? E agradecer em especial, né, a quem esteve conosco fazendo esse debate na live de hoje, né, pedir que possam, né, estar aí junto, acompanhando nas redes sociais da campanha, curtindo, compartilhando, né, como vocês mesmos disseram, mandando para as vizinhas, para os parentes, para aquelas pessoas que não conhecem, que são amigos à distância. Então, vamos colocar isso no mundo e na sociedade para tentar, de fato, reconstruí-la. E eu, Adriana, aqui, né, me despeço também, deixo minhas considerações finais em forma de poesia. E vamos ver, né, o que é que sai dessa poesia. Divisão justa. Divisão justa não é a que separa homem de mulher. Tampouco aquela que diz que homem trabalha fora e mulher ajuda em casa. E falando em casa, pouco se fala do que lá se faz. Sendo que, porque muito se disse que a mulher é quem traz o dever de lá tudo fazer. Se o sofá é dos dois, a TV, geladeira, cadeira, mesa, cama, banheiro, copo, colher, filha, filho, é dos dois. Porque só ela tem que cuidar. Divisão justa do trabalho é aquela que você, homem ou mulher, sabe que se sujou, tem o dever de limpar, para novamente utilizar. Se desarrumou, suas mãos são capazes de deixar do mesmo jeitinho que encontrou. Se você não pariu, isso não significa dizer que não possa banhar, educar, exemplar e construir gerações que não precisem viver com machismo, racismo e tanta contramão, lhes ensinando tudo que precisamos combater. E mulher tem que estar onde ela quiser. Muito obrigada, companheiras. Estamos nessa luta, vamos cada vez mais nos somarmos nessa correnteza importantíssima da sororidade, do companheirismo, da importância de nós mulheres, de fato, construirmos essa agroecologia, construirmos essa sociedade melhor que precisamos. Obrigada, Beth, obrigada, Graciete, obrigada a todas vocês que estiveram conosco nessa parte de tarde de hoje. Esse é o pontapé inicial que damos aí para reconstruir essa sociedade do jeito que ela precisa ser reconstruída. Um grande abraço, um grande cheiro no coração de todas e todos, em especial dessas duas guerreiras que junto conosco veio fazer esse importante debate para toda a nossa sociedade brasileira. Um grande cheiro, um grande abraço a todas vocês. Beijo.